Veja, eu vou dar um exemplo para vocês. O enfermeiro diz que é um ato privativo dele ir lá e fazer a debridação e limpar uma ferida. Aí eu tenho, por exemplo, numa cidade do interior de São Paulo, um trabalho para pessoas portadoras de úlcera, que precisa limpar a ferida, mas precisa também usar o laser para favorecer a cicatrização daquela ferida. E não tem condição de contratar um enfermeiro e um fisioterapeuta. Então, não pode o fisioterapeuta limpar a ferida, já que é um ato privativo do enfermeiro, mas que vai favorecer a vida. Então, é uma área de interface, seria racional. Eu vou dar um outro exemplo. O enfermeiro, ao manipular o paciente no leito, se for um paciente cardíaco, eu posso ensinar princípios de biomecânica para ele, que ele vai pôr um esforço menor, cardiovascular, nesse paciente. Então, o enfermeiro não vai poder manipular o paciente de forma apropriada no leito, porque isso é um conhecimento de cinesioterapia e o enfermeiro não pode entrar na área do fisioterapeuta. E por falar nisso, em São Paulo, recentemente, há 4 semanas, o Conselho Federal de Medicina proibiu 3 fisioterapeutas, divulgou o curso que era também para fisioterapeuta, só que proibiu 3 fisioterapeutas de fazer um curso de primeiros socorros, alegando o que a fisioterapia também alega, que o fisioterapeuta não pode ensinar um ato privativo dele para um massoterapeuta, ou um ato privativo dele para um médico, e o médico não pode ensinar o ato privativo dele para outros. Então, na verdade, nós vivemos tempos muito interessantes. Por um lado, o corporativismo impera, que é para manter o campo de trabalho. Por outro lado, nós estamos esquecendo de fazer a pergunta principal. E a vida, onde fica? Interessa a vida que nós estamos nos propondo, eticamente, científica e tecnicamente, em recuperá-la, ser tão rígidos? Então, eu acho que precisa ter diálogo, né? E aí o Ministério da Saúde fez uma boa ação recentemente, criando uma câmara para discutir as profissões, composta pelos conselhos das profissões, por representantes do Ministério da Educação, por representantes do Ministério da Saúde, cujo objetivo é propor uma legislação que contemple os atos privativos de todo mundo. O fisioterapeuta não quer, não precisa de fazer prescrições medicamentosas nem cirúrgicas. Nós já temos muito trabalho, não é isso? Os quais nós amamos e nos orgulhamos, né? O terapeuta ocupacional, a mesma coisa. Então, há que se chegar num consenso que possa promover a vida, né? E, é claro, sem afrontar a dignidade profissional. Então, volta só um pouquinho. Esse projeto chamado Ato Médico, no seu artigo número 1, que é o que agora vai para a Comissão Social, da Comissão Social vai para o plenário dos senadores, depois vai para as comissões na Câmara dos Deputados, depois vai para o plenário da Câmara dos Deputados Federais. Se for aprovado, ainda vai para o presidente da República, que pode ou não sancioná-la, tá? Mas o que eles estão pedindo é: o médico desenvolverá suas ações no campo de atenção à saúde humana para promoção da saúde, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças, a reabilitação dos enfermos. Parágrafo único. São atos privativos de médicos a formulação do diagnóstico médico e a prescrição terapêutica das doenças. Volta um pouquinho, por favor. 1 e 2 e 3 é consenso, porque a nossa lei também diz que nós podemos atuar nesses 3 níveis. A parte mais controvérsia é esse parágrafo único, que diz: são atos privativos a formulação do diagnóstico médico. Veja, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, não quer fazer diagnóstico médico. Nós queremos fazer que tipo de diagnóstico? Fisioterapêutico e terapêutico ocupacional. Quando nós olhamos para um raio-x, nós não olhamos com aquele raio-x para fazer uma cirurgia e fazer uma redução numa fratura. Nós olhamos para saber se eu posso impor um determinado torque, uma determinada carga naquele segmento. Prescrição, a prescrição terapêutica da doença. Esse termo é muito amplo e infeliz, né? Porque aí ele pode pôr aqui a prescrição fisioterapêutica. Bom,
Se fosse aprovado nos termos que está, eu simplesmente argumentaria na justiça, olha, tudo bem, ele faz a prescrição terapêutica das doenças, eu faço a prescrição fisioterapêutica ou terapêutica ou ocupacional para recuperar as disfunções motoras. Próximo. 2. Compete ao Conselho Federal de Medicina definir, por meio de resolução, os procedimentos médicos experimentais, os aceitos e os vedados, para a utilização dos médicos. A minha lei 6.316 diz que compete ao meu Conselho Federal determinar os atos privativos do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Exemplo, nós temos 275 resoluções que disciplinam o exercício da profissão, entre eles o Código de Ética. 3. São privativos de médico as funções de coordenação, chefia, direção técnica, perícia, auditoria, supervisão e ensino vinculadas de forma imediata e direta a procedimentos médicos. Olha, o seu curso é coordenado por um fisioterapeuta? Se não for, fala comigo, porque precisa ser, não é isso? Ou a clínica é dirigida por um fisioterapeuta? Se não for, fale comigo que eu vou conversar com o Nicolau, que vai ser. Se bem que aqui todo mundo é, né? Mas tem alguns lugares que nós tivemos que intervir. Então, veja, aí cada um vai puxar a sardinha para o seu lado e é uma questão cartorial, que também vale na nossa lei. Parágrafo único. A direção administrativa e serviço de saúde e as funções de direção e chefia e supervisão que não exige a formação médica não constitui profissões privativas de médico. Pronto. Próximo. 4. A infração aos dispositivos dessa lei configura crime de exercício ilegal da medicina tal. Se tiver um médico, se tiver um não médico ou um outro profissional exercendo a fisioterapia, a terapia ocupacional em São Paulo, o que o Gil vai fazer? Vai notificá-lo. Se for exercício ilegal, vai chamar a polícia, vai pedir a prisão, é 1 ano de reclusão, tá? E aqui eu quero lembrar a vocês uma parte que toca o curso e gostaria que vocês entendessem o que eu vou falar com todo o carinho, tá? O CREFITO é favorável a estágio, ele acha que estágio é bem-vindo, só que o estágio na fase da formação de vocês, para preservar a vida, ele precisa ser supervisionado, ele tem que fazer parte do projeto pedagógico do seu curso. A Bia tem certeza que está cuidando muito bem dessa parte, tá? Se não fizer parte do projeto pedagógico, você não pode, não deve, sob pena de receber uma ordem de prisão, fazer estágio supervisionado. E fazer estágios, né? E o estágio só pode ser feito no último ano de formação do aluno. Então, se tiver alguém nessa audiência que não esteja no 6º ano, ou que esteja fazendo um estágio, no 7º e 8º semestre, né? São 4 anos, né? Ou que esteja atuando nesse mercado, fazendo um estágio que não esteja vinculado à sua formação, você pode receber voz de prisão. É claro que nós não queremos punir ninguém. Nessa fase, o CREFITO está visitando as instituições, está conversando, está explicando a necessidade de disciplinar, porque o que aconteceu? E aqui eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês entendam isso. O que acontece se, de repente, todo aluno de graduação começar a fazer estágio? O que vai acontecer com os profissionais?